Yuri Vaz, homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele está com uma camisa de listras na vertical sobre camiseta azul marinho e calça preta. Atrás dele é uma parede verde. Já imaginou um projeto de cinema dentro da escola com direito a prêmios e tudo mais? Eu sou Yuri Vaz e este é o Escola na Real. Nesse episódio, Lucimar Menezes conversa com o professor Leônidas Elva de Sá, que coordena o projeto Curta Liceu, Cinema e Direitos Humanos no Colégio Liceu Piauiense, em Teresina. Os estudantes abraçaram de tal forma o Curta Liceu que não deixaram o projeto parar. Nesse bate-papo você vai descobrir por que essa iniciativa é tão importante e tão querida. Fica aí que já estamos começando. Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores, Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Mesa redonda com 2 cadeiras. Sentado à esquerda está Lucimar Menezes, à direita Leônidas Elva de Sá. À frente de cada um deles há uma caneca. Ao fundo, no centro, uma TV exibe a logo do programa Olá, Escola na Real. sejam bem-vindas Lucimar, e sejam homem negro bem-vindos de no cabelos podcast curtos. Escola Lucimar na Real. está de camisa Eu polo sou azul Lucimar e calça Menezes cinza. e hoje vamos conversar com o professor Leônidas Elva de Sá. O professor Leônidas desenvolveu um projeto na cidade de Teresina, no estado do Piauí. Projeto intitulado Curta Liceu Direitos Humanos. Quer saber mais? Então, vem comigo! Leônidas Elva de Seja Sá, bem-vindo, homem professor. negro de cabelos Olá. escuros. Tudo bom? Tudo bem com todo mundo, né? Leônidas está é um com óculos de prazer armação estar aqui, preta, né? jaqueta branca sobre participando camiseta preta deste e calça grande branca. projeto que a Universidade Federal de Goiás, o Núcleo de Direitos Humanos está desenvolvendo, e é uma honra eu participar desse projeto, né? Estou aqui para a gente conversar sobre esse trabalho que eu desenvolvi e desenvolvo lá no Liceu Piauiense, uma escola pública de Teresina, no estado do Piauí. Professor, a honra é toda nossa de recebê-lo aqui na Escola na Real. E para iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a sua trajetória educacional. Conta para a gente um pouquinho. Vamos lá. Eu sou professor, né, da escola pública. A minha formação acadêmica, eu sou graduado em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Eu sou especialista em filosofia pela Universidade Federal do Piauí. Também tenho mestrado pela mesma instituição. Estou fazendo doutorado em filosofia também pela Universidade Federal do Piauí. Eu sou filho da Universidade Federal do Piauí. E sobre a sua trajetória escolar, como foi? A minha trajetória escolar, eu nasci na zona rural, sou filho de trabalhador da roça, pai analfabeto, a mãe analfabeta, quebradeira de coco. Comecei a estudar em uma escola que na época não tinha escola de fato, tinha uma casinha que criava cabra, que as cabras iam dormir, e lá tinha uma professora que ensinava a gente a ler e escrever. E eu fui para lá, né? Mas meu pai, mesmo sendo trabalhador da roça, ele disse que ele não queria o filho dele arrancando toco. E queria que ele estudasse. E eu fui estudar. Aí fiz as primeiras séries iniciais, e depois eu fui para Teresina, né? Para a cidade. Era o interior de cidade de Teresina, zona rural. E eu fui para a cidade de Timon, morar com uma irmã minha, por parte de pai. Fui com 12 anos, e sozinho, e começar a estudar na cidade de Teresina. Aí fiz o ensino fundamental, depois eu fui para Escola Técnica Federal do Piauí, né, fazer o curso de eletrônica, que eu não me identifiquei de forma nenhuma, né, mas eu tive que fazer. E depois eu fui, aos 18 anos, eu já fui trabalhar no Hospital Aureliano de Abreu, que eu trabalho até hoje, né? E naquele tempo a universidade não era para todo mundo, né? A universidade era o lugar de uma elite, que lá não tinha pobre nem pessoas pretas, mas a gente é teimoso e a gente consegue, mesmo eles empurrando a porta para a gente não entrar, a gente consegue uma brechinha e entra, e eu consegui. E me formei em filosofia, tá? Depois de formado em filosofia, eu fui fazer economia, e depois também
tudo na federal, depois ciências contábeis, para ver se eu gostaria de uma outra profissão. Mas eu me identifiquei, foi com filosofia, licenciatura, ser professor, que a minha vocação mesmo é ser professor. A sala de aula é meu espaço mágico. Então eu fui salvo pela educação, né? A educação que me salvou. Mas também a educação era a única salvação para mim. A educação é a única salvação para nós que somos pobres, nós somos pretos, nós somos invisibilizados. Então, a educação é a única salvação para a gente. E eu me salvei pela educação. Também na minha juventude, eu participei da Pastoral da Juventude, né? Lá na cidade de Timon. E assim fui participando para a Diocese e cheguei também à coordenação, participar da coordenação nacional e participando. E a Pastoral da Juventude, ela contribuiu muito para a minha formação também, né? Não só a formação acadêmica, mas a formação que a Pastoral da Juventude contribuiu comigo, foi muito fundamental para os trabalhos que eu desenvolvo hoje, para o homem que eu sou hoje. Então, na época, a Pastoral da Juventude, a Teologia da Libertação, né, com Jorge Boran, a igreja, ela fez a opção profetizada pelos pobres lá em Puebla, e a gente era motivado, né, a seguir essa luta por esse projeto de Deus, onde nós, jovens, éramos a esperança de uma sociedade melhor, né? Então, lá em 2029, né, que 29, lá em 1990, quando foi a reabertura? Foi em 85, não foi? Sim. 89 foi a primeira eleição, né? E a gente, politicamente, enquanto jovem da Pastoral da Juventude, a gente se engajou nessa luta. A gente assumiu mesmo uma posição política. E por conta disso, a gente também, a igreja, uma parte da igreja, nos condenava, mas a gente não abriu mão. Então, toda essa é um pouco da minha história, né? De formação. A minha formação, tanto acadêmica como escolar, acadêmica e religiosa, me contribuiu para mim ser esse homem que eu sou hoje. E desenvolver trabalhos assim, que a gente é professor, 40 horas, professor de filosofia, apenas uma aula por semana, e a gente tem que, além da aula, a gente tem que desenvolver algum projeto na escola que ofereça oportunidade para os estudantes também Cinema e ter Direitos consciência de ser agente transformador da sociedade que está aí. Então, eu fiquei, professor, muito curioso, acredito que quem está nos acompanhando também, como foi que se deu esse processo? Exatamente, eu quero ser professor, eu vou ser professor e é isso que eu quero para a minha vida. Olha, foi muito interessante. Eu não sabia que eu queria ser professor, né? Primeiro eu fiz filosofia, depois eu fui fazer esses outros cursos, né? Esses dois, né? Que não me identifiquei nem um pingo. Foi quando eu fui fazer o estágio, né? O estágio obrigatório, no chão da escola. Lá eu descobri que a sala de aula era meu espaço mágico. É onde eu me realizo, né? Então, e depois eu retomando isso, né, eu tentando querer entender, aí eu fui ver que lá no interior, o meu pai também era marceneiro, eu pegava um pedaço de giz e o meu pai me deu um pedaço compensado. E eu botava em cima da cadeira e ensinava minhas irmãs. Então eu já era professor aí, né? Então, e eu nunca imaginei. Aí depois eu comecei a trabalhar no hospital, né? Que a gente, quando é jovem, a gente quer um emprego, e fui para lá. Mas nunca me identifiquei. Estou lá ainda, eu tive toda essa história lá, mas porque a gente precisava de um emprego, né? Mas depois que eu fui no curso de licenciatura, que fiz a prática de ensino, pisei na sala de aula, pronto, é isso aqui. Aí fiz concurso, estou aí enquanto professor, estou com 25 anos, né? A minha primeira experiência foi na escola particular,
né? Depois, quando eu passei no concurso público da SEDUC, eu disse, não, a escola particular não é mais o meu espaço, né? Comecei dando uma aula no Jockey Club, que é numa escola lá no Jockey, que é um bairro de elite para elite, né? Em Teresina, no Em Piauí. Teresina, isso, e eu digo, olha, aqui não é o meu espaço, eu não me identifico muito com esse pessoal, né? Ser professor de escola particular. Então, a escola pública é a escola onde eu me identifico, onde é o meu meio, é o meu local que eu posso desenvolver, além do ensino e aprendizagem, eu posso desenvolver um projeto que posso contribuir para que esses estudantes, né, consigam se reconhecer quem eles são, o espaço que eles ocupam, né, o lugar deles, que tudo isso na nossa sociedade é negado, né? Principalmente as escolas públicas, que o lugar é um lugar que tem meninos e meninas das periferias, pretos, pobres, que às vezes deixam a escola para trabalhar, às vezes nem concluem o ensino médio, porque tem que trabalhar, porque o sonho às vezes é somente aquele sonho de ter um emprego e ganhar um salário mínimo, né, para sobreviver. E a gente, com esses projetos, que eu digo assim, os projetos pedagógicos, eles são uma maneira inteligente e criativa de trabalhar conteúdos, né? Mas, às vezes, na escola, a gente encontra muita barreira. O projeto Fortalecer os Direitos Humanos teve também barreiras. Apesar da gente ter conquistado muitas coisas, o projeto conseguiu uma dimensão muito grande, mas encontra barreiras. Eu quero perguntá-lo sobre o projeto e nós vamos conhecer cada etapa do desenvolvimento do mesmo. Mas fiquei curioso ainda, o senhor disse que ainda na infância, adolescência, que a semente do professor de querer ensinar, ajudando as suas irmãs, é isso? Sim. Já existia ali. E houve algum professor ou professora que você se recorda que foi impactante na sua vida escolar ou na vida acadêmica na universidade? Tem sim. Inclusive eu digo para os meus alunos que nós temos professores e professores. Tem professores que marcam a gente. Tem professores que a gente quer imitar, né? Então, teve a professora Conceição, de língua portuguesa, essa do ensino, lá das primeiras, deixa eu lembrar aqui, da 5ª série da época, da 6ª série, que ela era uma mulher bem disciplinada, uma mulher que sabia cativar o aluno. Eu vinha correndo da minha casa, eu vinha a pé, eu vinha correndo, ela tinha a primeira aula, eu vinha correndo com meus livros para não chegar atrasado na aula dela. Porque ela era exigente, e eu também sou exigente, eu gosto das coisas corretas, né? As coisas corretas que dão certo, né? A gente fazer o que tem que ser feito é o que dá certo. E ela me inspirou muito isso, né? Tinha um bom professor de educação física, que ele também me inspirava, o jeito dele, a forma que ele tratava a gente com carinho, né? Isso marcou muito. Ele, além da gente ser alunos, nós éramos os alunos, e ele tinha um cuidado assim com a gente muito grande. E aí eu via que o professor, além dele ser aquele profissional que nos ensina, ele também olha para a gente como ser humano. A gente não é só um aluno, a gente é uma pessoa que precisa de cuidados. Então, isso me marcou muito. Na universidade, muitos professores também me marcaram, né? Desde aqueles professores que são mais rígidos, que é o que marca a gente, né? Tivemos vários professores, aqueles que não estavam nem para a gente. Mas sempre o que marca é aquele que é rígido, que quer que a gente aprenda, que faça as coisas direito. E assim, eles marcam a vida da gente, e a gente aprende, e a gente sente que eles contribuíram muito com a formação da gente. E a gente é muito grato por isso. É aquele professor que diz, olha, professor, o senhor, a senhora foram importantes na minha formação, foram importantes na minha vida e conseguiram me salvar.
Então, isso é muito bacana, eu vejo muito isso, eu recordo ainda muito da professora. A professora Caçula, que foi minha primeira professora, que não tinha nem formação pedagógica nenhuma, que era lá na casinha dos cabritos dormir, né? Aquele banquinho que botava 2 forquilhas e um pau grande assim no meio das forquilhas para fazer o banco da gente, né? Ela também marcava, ela dizia, olha, se vocês estudarem, vocês vão ter vida diferente, vocês vão sair daqui, né? Eu acreditei nisso. Esses professores e professoras te inspiraram na sua vida escolar. Isso. E hoje o senhor inspira outras crianças, outros adolescentes com o trabalho que desenvolve enquanto professor. Onde que o senhor desenvolveu o projeto Curta Liceu Direitos Humanos? A escola, a região, a comunidade? Conta pra gente como é. Olha, o projeto Curta Liceu Direitos Humanos ele é desenvolvido em uma escola pública que é localizada no centro de Teresina. É uma escola de tempo integral. E a clientela são estudantes de todos os bairros. Como ela é no centro, até uma comunidade escolar não é definida. Porque tem estudante de todas as regiões, de todos os bairros, inclusive das cidades adjacentes. Inclusive a cidade de Timon, que é a cidade do Maranhão, que é ligada, divide Teresina e o Rio Parnaíba, também estão lá. Então, é uma escola que é uma referência para a SEDUC em educação. Porque ela é muito visada, porque é o Liceu Piauiense, carrega um nome muito pesado. Uma escola que já foi de elite, que formou governadores, ministros, poetas, escritores, todos famosos, né? Como, por exemplo, o da Costa e Silva, né? o Petrônio Portela. Então, muitos nomes importantes. Mas por quê? Porque era uma escola da elite. Era uma escola exclusivamente para ricos. Nós pobres, nós não tínhamos. Né? Os pobres não tinham. Como eu não tinha escola. Eu tinha lá essa professora que se esforçava e ensinava a gente. Né? E depois ela passa a ser uma escola pública com as lutas, né, por educação pública de qualidade que o povo brasileiro travou por muitos e muitos anos. Hoje é uma escola pública que tem acesso, os estudantes, eles têm acesso a essa escola. E é uma escola que é uma diversidade de estudantes. Tá? E a gente olhando a clientela do Liceu Piauiense, que o nome oficial é Colégio 7, Centro de Ensino Integral Zacarias de Góes, que é em homenagem ao governador Zacarias de Góes, é uma escola que tem uma diversidade humana. Como é essa diversidade? Lá nós temos estudantes de origem indígenas, nós temos meninos e meninas pretas, meninos e meninas brancas, meninos e meninas de cores pardas, indígenas, nós temos diversos meninos com credos diferentes, gêneros diferentes, então, sonhos diferentes, lugares diferentes. Então, como trabalhar com essa diversidade de pessoas em uma sociedade que, mesmo a gente vive uma sociedade que ela é machista, é racista, ela é homofóbica. Então, esses estudantes chegam lá porque tudo isso é estrutural. Nós temos racismo estrutural, o machismo estrutural. Esses meninos são fruto dessa formação, lá na casa, pelos pais e tudo mais. E a gente precisa, nesse ambiente diversos, formar um espaço, construir um espaço onde há uma harmonia, um espaço afetivo, não um espaço hostil, onde existe o bullying, onde existe o preconceito, onde existe essas coisas ruins, o capacitismo, porque nós também, às vezes, não temos muito, mas estudantes com deficiência, né? E a gente olhando esse universo de estudantes, a gente diz, olha, a gente precisa de um projeto que cada um tenha consciência que o outro, com sua singularidade, com sua diferença, somos todos iguais.
E o que fazer isso, né? Porque quando a gente olha o outro diferente e quando a gente olha que ele é diferente de mim e eu o trato diferente, por ele não ser igual a mim, eu estou cometendo, né, vamos dizer assim, eu estou infringindo um direito, né? Eu estou negando ele o direito que eu tenho, que ele deveria ter. Então, ele tá aí, os direitos humanos, eu estou infringindo um direito humano. Então, se eu estou infringindo direito humano, bora ver o que a gente faz para isso não acontecer. Vamos trabalhar um projeto para a gente criar empatia. Vamos criar um projeto para que a alteridade seja praticada, a empatia seja praticada, para ver o outro como meu semelhante. Ser diferente, mas ao mesmo tempo ser igual a mim. E a partir daí nasce a ideia do fortalecer os direitos humanos. O projeto abarcou, então, as populações minorizadas dentro do ambiente escolar? Foi isso? Isso. E o senhor desenvolveu um olhar, falando de olhar para o outro, através das lentes das câmeras. Como é? Explica para a gente o início desse projeto. Tá. Então, olha, o início do projeto foi assim, trabalhar a filosofia e trabalhar essa questão das minorias, porque para a gente a filosofia, na sala de aula, ela é importante no ensino médio, porque os estudantes eles estão começando a aprimorar o senso crítico e ela vai ajudar a desenvolver, ajudar eles a desenvolver esse senso crítico deles, né? Os estudantes, professor, são do ensino médio. Do ensino médio, que participaram do projeto. Da segunda série, né? E eu tinha muita vontade de trabalhar filmes, né? Filmes na sala de aula. Mas a gente via que os filmes eram muito longos, né? E os meninos queriam trabalhar filmes. E eu disse o seguinte, vamos trabalhar. Inclusive eu comecei em 2 aulas, mas também não deu certo, né? Eu disse, olha, vamos trabalhar curta-metragem, que vai ser o ideal. Vamos trabalhar essa questão dos direitos humanos, né? A violação desses direitos em filmes. Aí veio, em 2012, a gente participou da 7ª Amostra América Latina de Direitos Humanos, que era uma mostra que agora ela é mundial, né? Onde aqui no Brasil era exibido na mesma data em 26 estados. E o Liceu foi convidado. E eu levei esses meninos para ver esses filmes e trataria dessa questão, a violação dos direitos humanos. Eu digo, oba! E ao mesmo tempo, no mesmo ano, né, a Secretaria de Educação, em convênio com o Ministério da Educação, criaram um projeto, porque na época existia o Cine Educação, né? O Cine Educação, que era um projeto de implementar o cinema nas escolas públicas, como uma ferramenta pedagógica. Então, em Teresina foi contemplado. Aí várias escolas participaram lá, a gente foi participar dessa oficina, eu fui participar dessa oficina, achei muito interessante. Várias escolas. Depois veio o segundo momento, novamente, desse curso, e eu também participei. E eu digo, pronto, agora já sei o que eu vou fazer. Vamos produzir os nossos próprios filmes para a gente aprender a educar em direitos humanos, né? Vamos aprender a educar em direitos humanos juntos. Então, nesse primeiro momento, os estudantes participaram só da exibição enquanto espectadores. Isso. Eles não produziram ainda. Não produziu nada. E esse projeto, o Cine Educação, ele promoveu em 2013 um jogo de cinema. Então a gente participou dessa formação e o jogo de cinema. Então a única escola que vingou foi o Liceu que vingou. E a gente participou desse jogo de cinema,
onde vários estados brasileiros participaram, que era de um jogo. E no final era de brincadeira, era no Facebook, e no final os alunos tinham que produzir um curta-metragem. E eu digo, pronto, o projeto já tinha nascido, estava no papel em 2012, e com 2013 essa formação, e veio o jogo de cinema para os alunos produzirem filmes, e eu consegui formar 11 equipes. Cada sala era uma equipe que produzia um filme. Então esse momento foi um momento de organização das equipes para a produção do audiovisual para participar do festival. Do festival. Foram 11 filmes e, afinal, fui lá no Liceu, né? O pessoal, a exibição dos nossos filmes, o pessoal da organização de São Paulo, do Cine Educação, vieram, comandaram, fizemos o auditório do Liceu Piauiense, uma sala de cinema, e lá foi comandado por eles, né? E lembro ainda que era o Daniel, que era o coordenador, e nós do Liceu Piauiense ficamos em primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Então houve uma capacitação, um treinamento com os estudantes? Com os professores. A formação. Agora eu fiquei mais curioso e acredito que quem está nos acompanhando também está. Mas nós vamos saber dessa história daqui a pouquinho, depois do recreio do Escola na Real. O intervalo é rápido, a gente volta já já. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. Um projeto pensado para trabalhar a diversidade, construir um espaço afetivo, olhar o outro e perceber a semelhança respeitando as diferenças. Esse é o tipo de iniciativa que o Escola na Real procura apresentar. Projetos de educação em direitos humanos para construirmos uma sociedade melhor. Vamos continuar? Tem detalhes emocionantes para você conhecer. Escola na Real. Estamos de volta com o podcast Escola na Real. Hoje, conversando com o professor Leônidas Elva de Sá e o projeto que ele desenvolveu chamado Curta Liceu Direitos Humanos. Professor Leônidas, nós estamos falando sobre o processo do desenvolvimento do projeto. Eu gostaria de perguntá-lo, antes de prosseguirmos, quais os conflitos, os problemas que eram enfrentados pelos estudantes na escola antes das primeiras ações do projeto? Leônidas. Olha, a escola, ela tinha muito bullying. O bullying era uma prática que nós tínhamos muito. Não vou dizer que foi o Curta Liceu de Humanos que fez com que deixasse de existir, mas ele contribuiu. Outros professores também com projetos, né, desenvolvendo na escola, ajudou. E hoje, com o projeto, o bullying desapareceu. Tá? Então, por que o bullying, que é o mais prático? Porque, de repente, o seu cabelo é diferente, né? Eles fazem bullying. Então, não aceito o cabelo, por exemplo, uma pessoa preta deixar o cabelo crescer. Tá? Então, porque você é de um bairro que é pobre, você tem um preconceito porque você mora lá naquele bairro. Porque tu vem de pé. Então, tudo isso, esses conflitos geravam a prática do bullying, né? Então, que os adolescentes fazem muito isso. E às vezes eles fazem isso, eles planejam, às vezes não sabem nem que está cometendo um crime, que hoje o bullying é um crime, né? Então, eles se divertem com isso. E isso é um conflito muito grande, né? Que a pessoa que sofre bullying, ela fica muito machucada, cria problemas psicológicos. Então, e hoje no liceu, esses conflitos a gente não percebe mais. Se a gente percebe, é de forma muito sutil, e os alunos hoje, se eles perceberem, eles denunciam. Professor, dentro do bullying, existe a ramificação do cyberbullying. A escola enfrentou problemas nesse sentido também ou não? Na época, não tinha as redes sociais, não tinham muita, né, quando a gente começou. Qual é o ano, só para a gente situar? A gente começou em 2012. 2012. Né?
Então, hoje a escola, né, hoje as redes sociais, elas estão muito mais fortes, mas a gente não enfrentou muito isso, né? Não enfrentamos muito isso. E até porque teve alguns casos, mas foi com aluno, com pessoas fora da escola, né? Mas a gente não enfrentou muito essa questão, não. E aí o projeto Curta Liceu, em 2013, retomando, né? A gente conseguiu ficar em primeiro, segundo e terceiro lugar. A premiação seria participar de uma mostra lá em Belo Horizonte e que levando os meninos, né, os alunos que venceram em primeiro lugar. E depois o Cine Educação trazia um curso de formação em cinema, né, em curta-metragem, para os professores da escola. Só que veio a crise política do governo Dilma, né, e os recursos sanaram, né, e então não teve a premiação, só ficamos no gosto, mas valeu a gente vencer, porque mostrou que nós estávamos fazendo um trabalho bacana. Sem saber, né? Sem ninguém saber, eles eram com o celularzinho dele, aquele celular bem antigo, que hoje acho que nem funciona nem mais, mas a gente conseguiu fazer um bom trabalho, né? A ferramenta, o equipamento utilizado para a produção dos filmes, dos curtas, era o próprio celular do estudante? O celular do estudante. E não houve o evento de premiação, é isso? Não houve por conta da crise lá do governo Dilma, porque os recursos foram... não foi explicado muito, mas disse que não tinha mais recurso, né? Não tinha mais recurso para essa premiação. Porque era um custo pegar os estudantes, levar para Belo Horizonte, fazer uma amostra de curta-metragem, né? No padrão que eles queriam, e não teve mais o financiamento. Não foi custeado, então, o evento? Então não aconteceu. E o senhor consegue se lembrar quais foram os temas trabalhados pelos estudantes nesses filmes premiados? Deixa eu ver. Foram 11. Não, foi tema. Foi bullying. O bullying foi trabalhado, né? Uhum. Foi trabalhado a questão das pessoas com deficiência visual. Foi trabalhado e foi esse filmezinho que ganhou em primeiro lugar, né? Um menino que tinha deficiência visual e eu não lembro, recordo o nome do filme, né? Não, mas foi bem interessante, né? E eles já, mesmo sem recursos, né? Nem financeiro, nem de material, eles conseguiram fazer um trabalho bem bacana. Esse filme, né, eu nem coloquei a eles todos, eu só coloquei alguns, acho que 2 no canal, né? Porque eu terminei perdendo, mas eu tenho eles ainda tenho, vou encontrar, não sei se eu coloco eles ou deixo eles só na relíquia mesmo. É muito importante esse arquivamento, né, dos filmes. Eu realizei enquanto professor em 2007, mas não tenho arquivo nem aqui e nem na instituição que promoveu, né, o evento. Ainda falando sobre essa produção, professor, como foi a próxima etapa? Pronto. A partir daí, de fato, o Curta Liceu recebe o nome Curta Liceu em 2014, tá? Quando a gente fez o projeto, a gente ainda não tinha ideia do nome, a gente intitula Curta Liceu, tá? E em 2014, a gente começa a trabalhar, né, com o projeto, que daqui a pouco a gente vai falar das etapas, né? Uhum. E só que em 2014, o Liceu Penha sofreu, assim, um problema de goteiras. E o secretário de Educação da época resolveu tirar o teto da escola. E não botou, né? Nós tivemos um tempão sem aula, foi o maior problema, e o maior problema para desenvolver o projeto, né? Porque as aulas estavam prejudicadas, a escola estava prejudicada, aí nós fomos para mas mesmo assim os estudantes conseguiram fazer, eram 3 segundas séries, eles conseguiram fazer o trabalho, né? Fizeram 3 filmes, porque a gente trabalha esse projeto com as segundas séries. Então nós tínhamos 3 segundas séries e eles conseguiram fazer os 3 filmes. Mas não foram exibidos, a gente guardou. Em 2015,
nós fomos para uma outra escola enquanto reformava o Liceu Piauiense, né? E lá a gente começou, aí estavam os filmes guardados, mesmo com essas dificuldades, a gente não abriu mão. A gente, olha, vamos seguir. Em 2015, a Secretaria de Educação, ela firmou um convênio com o Ministério Público para desenvolver projetos nas escolas sobre a Lei Maria da Penha. Tá? E o pessoal da SEDUC chegou, já sabia do projeto que estava desenvolvendo, se a gente poderia trabalhar a Lei Maria da Penha. Eu digo, pronto, então vamos trabalhar junto, e deu certo. Eu digo, olha, é uma coisa boa aí, né? E a gente realizou 3 filmes sobre a Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher. E os filmes já vieram com a melhor qualidade, com a melhor história, o melhor roteiro, então foi muito interessante. E a partir daí, desses filmes, nós fizemos em 2015, né? Aí a gente fez a exibição, né? A mostra, de 2014, juntando com 2015. E a partir de 2015, começou já com a violência contra as mulheres, começou a aparecer na mídia. A SEDUC já divulgava. Já fui chamado lá para a sede do Ministério Público falar do projeto. Já começaram a me chamar na televisão para me dar entrevista. Já saía matéria em jornal. Aí digo, olha, a coisa está crescendo. Então, aí a gente já percebe que o projeto derrubou os muros da escola. Não era mais só um projeto para a escola. Ele se tornou um programa educacional. Isso, um programa educacional. E aí eu digo, olha, a SEDUC começou já a se preocupar, se interessar. Inclusive a professora Amparo, que era da SEDUC, ela estava lá. O projeto é bom, vamos embora. Vamos junto fazer esse trabalho, né? Então, aí até 2016, 2015, foi o marco para ele se consolidar. E houve, nesse momento de reconhecimento da grandiosidade do projeto, uma disponibilidade de recurso? Não. Não? Não. Os meninos continuavam filmando? Filmando. Com celular? Com celular. E eu consegui, com o projeto, né? Consegui comprar uma câmerazinha. A escola comprou uma câmera, né? E a escola custeou uma câmera, né? E a gente tinha já uma câmerazinha para filmar. Então a gente fazia uma programação, um cronograma para cada equipe, cada turma. Olha, faça o cronograma, esse tempo é seu, a câmera, esse tempo também de vocês, agora é de vocês. Então, e dava certo, né? E a partir desse momento, a comunidade já se envolvia, as famílias, era exibido para a comunidade escolar, fora da escola, como era? 2015 ainda, 2015 ele começou a aparecer, começou a ser visto. 2016 a gente fez, e aí a partir de 2016 ele foi de fato bem reconhecido. Que aí começa a envolver os pais, né? Então, em 2016, foram 3 filmes, porque as turmas só três turmas, né? E a partir daí, os filmes foi exibido no Teatro 4 de Setembro. Nós lotamos o Teatro 4 de Setembro. Esse teatro é o teatro? É o teatro, é o principal teatro, né? Da cidade. A Casa da Cidade, né? É a casa mais importante cultural que nós temos, é o Teatro 4 de Setembro, que é 600 lugares, parece 600 lugares. É um monumento, é lindo o Teatro 4 de Setembro. Foi uma oportunidade para os estudantes que não conhecem o teatro entrar no teatro. Foi uma grande oportunidade. Lotamos o teatro. Quando os estudantes saem de lá, da primeira série, já dizendo, professor, nós já temos o tema para trabalhar, eu digo, não, calma, você já só na segunda série. Então, ele já saiu motivado, saiu empolgado. Estudante já ia lá para o liceu, queria se matricular, para querer participar do projeto. Então, o projeto se tornou uma referência. Então, ele se tornou grande. Ele quebrou
o muro da escola. Então, agora o projeto não é só da escola, é da sociedade piauiense. Tá? E qual o critério do projeto ser desenvolvido com as turmas de segunda série do ensino médio? Tem um critério? Como é isso? Foi a primeira ideia que eu tive, assim, porque na primeira série eles chegam ainda muito, vamos dizer assim, na linguagem popular, muito verdinhos, né? Chegam muito verdinhos. A segunda série, ele já conhece a escola, ele já tem um tema que eles estudam, ele já tem, assim, um poder de argumentação maior, eles já contestam, ele já não tem mais o medo de falar. Na primeira série ele ainda chega muito tímido. Então, o primeiro momento foi esse critério aí, e depois ficou. Depois eu não analisei mais nenhum critério e ficou na segunda série. As terceira série não, porque as terceira série eles já fizeram na primeira série, na segunda série, a terceira série, aí vem o Enem, só é Enem. Então, aí ficou na segunda série. Entendi. Mas tem abertura para outros estudantes ou esse critério é bem rígido, estabelecido? Segunda série se produz, se desenvolve? Não, o trabalho é deles, tá? Eles são os protagonistas. Se eles assim desejar, professor, o nosso trabalho, a gente quer trazer alguém da terceira série, eu estou interessado, tem também um da primeira série, sem nenhum problema. Professor, tem um ex-aluno que participou e quer participar de novo, pode? Pode. Porque a essência do projeto são eles que são os protagonistas. Então, é eles que dizem, são eles que criam a história, criam o roteiro, eles que fazem, o trabalho é deles. Tá? Inclusive, até no dia das apresentações, eu até digo, olha, eu não apareço, quem tem aplauso, os aplausos são de vocês, os louros são de vocês, eu fico lá debaixo da cadeirinha, lá no fundo, só aplaudindo vocês, né? Porque vocês são incríveis. Então, eles podem fazer isso, não é fechado, é eles que mandam. Né? Eu percebi, professor Leônidas, assistindo alguns curtas disponíveis na plataforma YouTube, né? Curta Liceu, que são os próprios alunos que fazem todos os personagens, né? Todas as personagens dos curtas. E tem alguns temas que são bastante sensíveis, como o aborto, violência sexual, a transfobia, que eu me emocionei muito com o vídeo. E como esses vídeos têm impactado a vida dos estudantes lá na escola, lá no colégio? É muito interessante essa questão da impactação. Né? Os alunos, você vê, eles emocionam a gente. Eles tratam nesses filmes, os filmes, se você for são educativos e sensíveis. Né? E eles trazem temas que são temas muito difíceis de ser discutidos na escola. Por exemplo, o filme Aborto, eu tive o maior cuidado. Eu até orientei um pouco, disse, eu questionei ele, será que vocês têm coragem de trabalhar isso? Vocês sabem que nós estamos aqui tem muitos professores que discordam totalmente disso. Tá? Tem muitos alunos, pais que são evangélicos, professor, a gente enfrenta. Nós queremos mostrar o nosso ponto de vista, que é esse a gente tem que mostrar. A gente vai mostrar o que pode ser bom e o que pode ser ruim. Eu digo, vamos lá. E foi o filme o vencedor, foi o melhor filme, foi esse do aborto de 2019. Né? 2019? 2019, foi ele. Né? E as famílias? Porque realmente, como os temas são sensíveis, deve haver muitas implicações com alguns conceitos, né? Que as famílias aprovam ou não. E houve alguma interferência ou o contrário, apoio? É quase da sua totalidade de apoio, mas somente os que tratam da questão LGBTQIA+, que a resistência de os pais evangélicos. Inclusive, ao longo da história do projeto, os estudantes que queriam participar, só 2 foram impedidos pelos pais por conta da religião. E os dois filmes eram sobre homofobia. Então, houve um impedimento nesse sentido. Isso, houve um impedimento. Mas, ao mesmo tempo, professor, existe alguma história, claro que existem muitas, né, histórias de estudantes
que o senhor possa contar, assim, que mudou a vida deles, que impactou a vida? Sim, voltando à questão da impactação. Olha, os filmes, os trabalhos deles, né, impacta sim a vida deles. A partir da história que eles contam, desde o processo de produção dos filmes, vai impactando a vida deles. Aqueles que não sabem dizer, aceitar ou não, que tem uma proposta, dizem, olha, a proposta foi negada. O natural era, olha, pois eu não quero, nem quero mais esse trabalho. E a turma vai, chama, e ele participa de forma ativa. Tá? Isso também lá fora. Tem estudante que diz, olha, eu era desse jeito, agora eu sou assim. Professor, para mim, direitos humanos era coisa de bandido. Hoje eu reconheço que meus direitos são violados. E eu tenho direitos humanos que têm que ser garantidos. Então, a pesquisa que eu fiz, né, eu presenciei muito isso. Inclusive, agora, o último que nós fizemos exibição foi um aluno que é jornalista, né, que ele tem um programa na TV local, um programa, ele é o apresentador, e ele disse, olha, foi o Curta Liceu que me direcionou a ser jornalista. Né? As profissões, ele também, por isso que ele tem esse impacto muito grande nos estudantes. Né? Além de transformá-los, eles se transformam e transformam também, lutam para transformar a realidade com os trabalhos que eles fazem, mas também impacta na questão das profissões. Tá? O que é interessante que eles fazem, ou é uma coisa que eu digo para eles, que nós adultos não conseguimos, nós professores. A gente discute com o professor, fica zangado, o professor pronto, cortou a relação, pronto. Eles não. Eles, na produção desse trabalho, eles concordam, eles discordam, eles brigam, eles se intrigam, eles ficam zangados, e no final, eles se abraçam e vibram juntos. Né, pelo resultado. O resultado é coletivo, o resultado é de todos. Que é isso que é bacana. E eu disse, olha, nós professores adultos não sabemos fazer isso. Né? E por falar em resultados, professor, essa questão do estudante que, através do curta, ele enveredou para uma profissão que é o jornalismo, né, jornalista, quais outros resultados que surgiram a partir do projeto? Olha, além das profissões, tá? Também teve histórias assim de alunos que disse, olha, eu mudei na minha casa. O filme me ajudou, a minha relação com a minha família. A questão de respeitar, eu não respeitava, eu acho que eu não tinha limite, e me ajudou. Além da família, tem a relação também dos namoros abusivos, a questão do machismo. Isso ajudou muito. O professor, principalmente os meninos, eu achava que as meninas, a gente era dono, a gente tinha isso. E graças ao filme, ao trabalho que a gente fez, eu reconheço que a minha relação não tem que ser dessa forma. Então, em vários setores da vida, né, aspectos da vida, o filme, o trabalho, o Curta Liceu de Direitos Humanos, ele contribui com a formação não só acadêmica do aluno, mas a formação pessoal dele. Para ele se tornar um ser humano mais sensível, mais, vamos dizer assim, mais humano. Porque nós trabalhamos com meninos pobres, meninos que às vezes as famílias são desestruturadas, né? Que às vezes nós da escola pública, o professor tem que ser o professor, tem que ser o pai, tem que ter seu psicólogo, né? Todas essas questões desembocam no colo do professor. No colo do professor. Sim. Tá? E esse trabalho,
né, ele contribui muito para que o aluno se torne diferente, né? Supere algumas questões dele. E nesse tornar-se diferente, eu fiquei sabendo, pelo projeto, que houve também um empoderamento dos estudantes quando o projeto foi cancelado, parado, e eles fizeram te deram o direito de protestar e um abaixo-assinado. Conta para mim essa história, como foi? Isso foi muito bonito. Olha, quando a coordenação chegou, professor Leônidas, o Curta Liceu, o Direito de Direitos Humanos, eu vou já colocar porque que eu acrescentei Direitos Humanos, só Curta Liceu. Aí depois foi acrescentado Direitos Humanos. Sim. Foi em 2017, né? Foi em 2017 quando a coordenação me chama e diz, olha, o projeto não vai ser mais feito aqui no Liceu. Porque tem muitos professores que não querem, que discordam do projeto. Opa! Professores que discordavam? Discordando. Porque o projeto esclarece muitos alunos e os professores vão se tornar refém dos alunos. Eu digo, tá bom, não desenvolvo. E eu disse isso, os alunos, professor, o projeto não vai ter mais. Rapaz, foi assim como se jogasse uma bomba em cima deles. Como é que é? Pois vai ter sim. Se organizaram, fizeram o baixo-assinado, foram na diretoria, foram na coordenação, nós queremos o Curta Liceu, vamos fazer um baixo-assinado. E se não resolver, a gente vai protestar. E, claro, a escola foi sensível a eles, me chamou o professor Leônidas, pode desenvolver o projeto. Eu digo, tá bom. Aconteceu dessa forma. Então, não foi toda a comunidade escolar, enquanto o grupo docente? Foi só os estudantes, só eles, né? Vejam como eles são protagonistas desse projeto, né? Não envolveu nem os professores, porque quando eles foram protestar, a coordenação já recuou e disse, olha, não vamos deixar, não vamos criar problema, não. Eu fiquei muito interessado na parte que o senhor falou, que alguns professores não estavam gostando porque os alunos estavam esclarecidos, empoderados e questionando mais, Isso. Mas isso foi visto como algo negativo? Porque a gente está acostumado com a educação bancária, que ela não está funcionando muito bem, tá? Como é que... Olha, claro, esse projeto nunca foi abraçado 100% pelos professores. Pela gestão, tanto a coordenação como os gestores, sempre abraçaram esse projeto. Todos abraçaram. Mas um grupo de professor, que um dia, num discurso meu do Curta Liceu, eu até disse, tem muitos colegas que discordam, mas se a gente for contar, a gente conta nos dedos e ainda sobra dedos. Isso é muito bom, mas atrapalham. Então, esses foram esses professores que eles, né, conversando com a coordenação, colocando essa questão, e a coordenação tentou recuar. Olha, porque a gente tem que dizer tudo para o estudante, porque senão eles sabem e a gente vai se tornar refém. Eles não podem saber nossos direitos, os direitos dele. O aluno não pode saber isso. O aluno tem uma determinação da SEDUC que beneficia o aluno? Não. Alguns professores, a gente não pode dizer isso, porque senão a gente vai terminar sendo refém. A frase era, a gente vai terminar sendo refém de alunos. Eles terminam sabendo demais. E eu contesto, digo, olha, tem que saber. Saber tudo que eles têm direito para que eles conservem isso lutando e para que eles conquistem mais direitos. Mas foi muito bacana, 2017 foi interessante isso. Né? Professor Leônidas, mas vamos ver, ó, em contrapartida aos professores que tiveram resistência a esse projeto, nós temos muitos professores e professoras que com certeza estão interessados em replicar um projeto similar ao do senhor, e eu gostaria de pedi-lo para que deixe uma mensagem a esses professores e professoras, justamente pensando em como promover uma educação mais cidadã e voltada aos direitos humanos. Claro, olha, uma educação cidadã, muitos colegas da gente nesse Brasil inteiro, professores, eles são preocupados com essa educação cidadã. E essa educação cidadã, ela passa por educar em direitos humanos. Mesmo não existindo pelo MEC uma disciplina que trate disso,
né? Então, a gente precisa desenvolver um projeto nesse sentido. E a gente sabe que nesse Brasil inteiro, nas escolas públicas, há necessidade de a gente trabalhar isso. E a gente, com esse projeto, eu acho que a gente vai encorajar muitos colegas, né? Que tudo é possível, mesmo sem recurso, às vezes sem apoio de colegas, que isso sempre é o mínimo, tá? Mas muitos, a maioria apoiam. E é acreditar nos estudantes, que eles fazem. Quando eles são motivados, quando eles são apoiados e eles acreditam que os professores acreditam neles, eles vão longe, eles são incríveis. Então digo aos colegas, professores da escola pública, que é necessário projetos desse tipo para que os estudantes eles se reconheçam que têm direitos e que tem que lutar para eles manter esses direitos e continuar lutando para conquistar mais direitos. Tá? A educação em direitos humanos é necessária nas escolas públicas, nem todas as escolas, mas a gente está falando da escola pública, que são os estudantes que são mais violados os direitos humanos. E não tenham medo. Vocês, colegas, terão apoio não somente dos colegas da escola, mas de pais. Os pais abraçam o projeto. Os pais apoiam o projeto. E a própria comunidade escolar. Estamos finalizando aqui o nosso episódio do Escola na Real. Eu quero agradecer ao professor Leônidas, que esteve conosco, e o projeto Curta Liceu Direitos Humanos. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, né? Tá dando uma contribuição, contando aqui a minha história, a minha experiência de um projeto, que hoje ele é um projeto que eu quis encerrá-lo, tá? Mas não foi possível porque esse ano a turma disse, vamos continuar. Quem é a turma? Os estudantes. Então, eu não pude negar. Então, vamos junto e a gente está aí com ele, trabalhando a questão do racismo, que é fundamental. A gente precisa trabalhar essa questão do racismo, lutar para que nós, um dia, tenhamos um fim do racismo, porque nós temos que ter uma educação antirracista. E essa educação antirracista, o projeto Curta Liceu está abraçando. Porque, para ter uma educação antirracista, não precisa só para os alunos. Nós, colegas, nós, professores, precisamos também lutar e trabalhar pela a questão, né? Lutar, ser antirracista, para que a gente chegue um dia, chegar a um fim de que todos os seres humanos, independente da cor, independente da condição social, independente do gênero, de credo e outras, a gente veja ele como cada um como seres humanos, como iguais. Mesmo nós sendo diferentes, temos cada um a singularidade, mas nós somos iguais porque nós somos seres humanos. É isso aí, professor. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Lembrando que todo o material, link dos projetos que são desenvolvidos pelos professores que vieram aqui, como o professor Leônidas, estará disponível no link direitoshumanos.ufg.br. Vai lá e dá um clique. Muito obrigado e até o próximo Escola na Real. Yuri. Esse é um projeto para ficar marcado na memória afetiva desses jovens. Encerramos por hoje, mas tem episódios novos do Escola na Real sempre às quintas-feiras, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @DireitosHumanosUFG, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal. Escola na Real.